eu quero falar sobre os sinais da volta de Jesus. É interessante que, acho que eu já tinha falado que ia ministrar na ceia essa pregação, e de repente nessa semana, o barril de pólvora lá do Oriente Médio dá um boom, e o pessoal já começa a ficar pavoroso. Ai meu Deus, Israel está lá atacando o Hezbollah, e de repente agora o Irã soltou quase 2.000 mísseis ali, que o Iron Dome lá conseguiu reter pelo menos de 85% a 90%, mas 10 passou, matou um palestino, parece. E aí Israel está falando que vai contra-atacar. Ai meu Deus, tem bomba atômica o Irã, será que vai eclodir a terceira guerra mundial? Ah meu Deus do céu, Jesus está voltando. Geralmente quando acontecem essas coisas, as pessoas ficam meio com essa sensação. Igual, por exemplo, quando a meteorologia chega e fala, nós teremos as luas de sangue neste mês. Aí o pessoal vê, é um sinal da volta de Cristo, porque tem 50 anos que isso não acontece, e eles começam a fazer uns cálculos doidos lá, e fica meio assim. Eu fico pensando, meu Deus, será que o pessoal não lê a Bíblia? A Bíblia fala quais são os sinais, a Bíblia dá o respaldo. Não adianta a gente ficar preocupado com algumas coisas, porque às vezes nós pegamos um trecho da Bíblia que fala, olhai os sinais dos tempos, e as pessoas já ficam olhando, a Bíblia está falando que os poderes celestes serão abalados, que o sol escurecerá, a lua vai ficar parecendo o sangue, e as pessoas pegam certas passagens e não prestam atenção no contexto. Eu quero falar um pouquinho sobre isso nesta noite com você, para que você saia daqui com pelo menos um entendimento dos sinais principais que vão anteceder a vinda ou o retorno de Jesus Cristo, e que você saia daqui também entendendo qual é a sua missão nesse contexto todo, em nome de Jesus. Vocês estão me ouvindo bem? Está escutando aí atrás bem? Amém então. Acredito que todos aqui já abriram a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Acho que teve uma ministração, se não me falha a memória, eu dei há 1 ano, 2 anos atrás, sobre os tempos do fim. Depois você procura no nosso canal do YouTube, que está lá gravado. Mas hoje eu quero falar mais sobre os sinais. Diz assim então o texto, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida. De modo nenhum escaparão. Versículo 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que este dia os surpreenda como um ladrão. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Muitas pessoas falam o seguinte, Jesus quando voltar ninguém sabe. E realmente. E que a igreja vai ser pega de surpresa, porque vai ser como um piscar de olhos. Jesus virá como um ladrão, o arrebatamento secreto, que muitas das vezes fala. Mas a Bíblia está falando aqui claramente, veja, que ele virá como um ladrão, ou seja, de surpresa, sem as pessoas não ter consciência que Jesus está voltando, é para as pessoas que estão no mundo. Você entendeu o texto aqui? Ele falou, quantos tempos e as épocas, não preciso vos escrever. Por quê? Provavelmente ele já tinha explicado muitas coisas. E ele diz, o dia do Senhor será como um ladrão para o mundo. Só que no versículo 4 ele diz, mas a vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que este dia os surpreenda como um ladrão. Ou seja, a igreja, ela não vai ficar surpresa com a volta de Cristo. Por quê? Porque nós estamos esperando e conhecemos os sinais da sua vinda. Amém?
Então não tem essa assim, o arrebatamento secreto, aquilo que, por exemplo, a volta de Cristo vai pegar o povo de Deus, de repente eu estou andando aqui, calma. Nós estamos entendendo os sinais. Poxa vida, eu estava achando que Jesus ia voltar daqui 300 anos. Vão acontecer sinais que vão mostrar que o retorno de Jesus está bem próximo. Amém? Porquanto, versículo 5: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Ou seja, essa ministração, acredito que toda igreja cristã, vez ou outra, tem que estar tem que pregar. Amém? Tem que pregar. Porque a Bíblia está falando bem claro aqui, devemos ficar atentos com os sinais do retorno do Mestre. Versículo 7: pois os que dormem, dormem à noite, e os que se embriagam, embriagam-se à noite. Nós, porém, somos do dia. Sejam sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor, o capacete da esperança, da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Fixe isso na sua mente. Nós não fomos destinados para o quê? Para a ira. Lembre-se disso, que depois eu vou falar mais um pouquinho. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Ou seja, estando em vida aqui, ou mesmo que vemos já ter morrido no corpo, estamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Amém? Glória a Deus. Queridos, a volta de Cristo é uma doutrina bíblica que deve ser ministrada sempre, pois ela faz parte dos fundamentos da fé cristã. Não crer na volta de Cristo é não crer na palavra, nas profecias que são indubitáveis quanto a essa verdade. Jesus Cristo vai voltar. Diga assim comigo: Jesus Cristo vai voltar. Isso é um fundamento da fé cristã. Por causa desses acontecimentos recentes de guerra, e começa a surgir, principalmente hoje em dia, por causa dos influencers, por causa da internet, vários canais falando da volta de Cristo. Mas há também um grupo inverso, antagônico, que é os que não creem na volta de Cristo, e nem creem, na verdade, que nem Jesus existe. E alguns até mesmo que são pessoas desviadas da fé, ou que se apostataram da fé e se tornaram inimigos do Evangelho, e começam a falar: tem 2000 anos que Jesus não volta, e começa a caçar na Bíblia, tá vendo? Coisas que ele colocou aqui, palavras da Bíblia que não se cumpriram. Só que é que eu não estou falando, eles pegam um texto, mas esquecem do contexto. Ou pegam apenas um pequeno texto, uma pequena parte de um texto, não procura outro texto que corrobora ou que completa aquele, porque a Bíblia, ela é harmônica. E como nós não podemos aceitar um testemunho apenas de uma testemunha, biblicamente falando, nós sempre pegamos outras referências bíblicas para trazer um ensino. Amém? Uma doutrina. E a doutrina da ressurreição, a doutrina da volta de Cristo, ela não está condicionada apenas em um versículo, mas do começo ao fim, nós podemos encontrar diversas menções, passagens que Jesus vai voltar. Glória a Deus. Amém? Preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. Se você quiser, pode até abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículo 17. Você tem que entender que nós já estamos nos últimos dias, desde quando Jesus veio à terra.
Existe uma coisa que são os últimos dias e outra que é o final dos tempos. Os últimos dias se deu quando Jesus veio à terra. O que está escrito em Atos capítulo 2, versículo 17? Alguém fala para mim. Atos 2, 17. O que está dizendo aí? Comecinho. Ninguém achou Atos capítulo 2? O que está escrito aí, Abdiel? Não, comecinho, o que está dizendo? Tem últimos dias aí em sua tradução, não? Nos últimos. O apóstolo Pedro, ele começa a falar, começa a pregar, dizendo o seguinte: nos últimos dias, eis que derramará do seu Espírito. E derramou, ali em Pentecostes, foi ou não foi? Entenda que últimos dias começou ali com Cristo. É quando Cristo abre ali o texto do profeta, lá na sinagoga, e começa a falar que ele era ungido de Deus. Ali se inicia os últimos dias, pois derramaria do seu Espírito sobre a carne, em que os jovens teriam visões, os velhos profetizariam, ou ao contrário, coisa do tipo. Mas haveria o derramar, e isso aconteceu. Lá em Atos nós vemos isso. Então os últimos dias, por isso que até na época dos apóstolos, muitos criam que Jesus poderia chegar, sinais poderiam se completar até na época deles, porque não está definido quando voltaria. Mas o fato é o seguinte, que eles já criam, eles tinham entendimento, e nós também temos entendimento, que depois do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, ou seja, sobre a igreja, o Espírito Santo move a igreja, estamos nos últimos dias. E então, se você continuar depois a leitura, e for para o verso de número 19 e 21, você verá que ele complementa dizendo sobre o terrível dia do Senhor, ou glorioso dia do Senhor. Isso daí já é os tempos do fim. Está me entendendo? Então, só no livro de Atos, aqui no capítulo 2, do versículo 17 ao 21, você pega ali os últimos dias e faz uma diferença também entre os tempos do fim. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque no versículo de número 19 diz o seguinte: e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Eu te pergunto, o sol já escureceu? A lua se transformou em sangue? Ainda isso não aconteceu. Amém? Estamos no ano aceitável do Senhor. Tanto é que quando Jesus, lá no Evangelho de Lucas, começa a ler, ele fala ali dos tempos do fim, e que Deus ungiu para pregar boas novas, tudo mais, mas ele para na questão ali do grande e terrível dia do Senhor. Porque estamos no tempo da salvação, mas nos tempos do fim, vai chegar então o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Quem está entendendo, diga amém, glória a Deus. Veja, em 1 Tessalonicenses, que foi ali o comecinho que eu li da mensagem, no capítulo 4 ele faz ali revelação sobre a volta de Cristo, como se dará a ressurreição, o arrebatamento, e depois ele chega e fala da questão propriamente dita da volta de Jesus, que o mundo será pego de surpresa, mas a igreja não. Devemos, no entanto, ficar vigilantes. Pega a sua Bíblia e abra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42. O que Jesus fala ali? Que devemos ficar como? Mateus capítulo 24, versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o seu Senhor. Nós não sabemos a data, o horário, quando Jesus
voltará, mas nós podemos ficar vigilantes, sóbrios, atentos com os sinais que ele está próximo. Amém? É o que Jesus está dizendo. Porque ele deixou bem claro que nem os anjos, nem o filho, quando estava aqui na terra, sabia a data. Mas não é porque nós não sabemos a data que nós não temos que ficar vigilantes. Nós temos que exercitar a nossa fé e entender que os sinais, que as profecias estão acontecendo. Amém? E entender o seguinte, que chegará um tempo, que quando Jesus voltar, ele não vai voltar assim, oh filhos amados, tudo bem, como estão aqui os terráqueos? Não, ele voltará para a sua noiva, mas trazendo juízo, justiça sobre a terra. Amém? Já deixa bem claro aí, Mateus capítulo 24, mas veja o que está escrito também em Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Apocalipse capítulo 6, versículo 9, último livro da Bíblia. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por testemunho do amor que deram. Queridos, escuta, desde quando iniciou o cristianismo, nós vemos mártires, nós vemos perseguições, nós vemos escárnios, e não é porque no Brasil não está acontecendo assassinatos por causa da fé cristã, que no mundo também é da mesma forma. Há países que têm pessoas que estão presos, sendo mortos, sendo perseguidos por causa da fé cristã. Sabia disso? Quem sabia? Tem lugares que é proibido você ter Bíblia, lugares que é proibido você falar que crê em Jesus. Esses tempos atrás eu até falei que acho que é lá no Irã, um pastor foi preso não sei quantas vezes, condenado à morte, prenderam a esposa dele, prenderam os filhos dele para ameaçar. A única coisa que ele tinha que fazer era negar Jesus, e ele não negou. Uns eles matam, outros eles soltam, ficam vigilantes. O cristianismo é sempre perseguido, e tem pessoas que o sangue dele foi derramado como um sacrifício, e eles clamam. E a Bíblia está falando aqui, então, sobre isso também, que os mortos por amor à palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Não é somente, está contando aqui, as pessoas que estão ali pertinho sendo martirizadas, pertinho da volta de Cristo. Desde o sangue de Abel, nós vemos que ele estava clamando ali em Cristo. Cristo Jesus. O cristianismo, quando você vê a perseguição desde o Império Romano aos cristãos, nós vemos pessoas que o sangue deles foram derramados, não foram à toa. Jesus vê tudo. Amém? E ele é justo. Glória a Deus. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor sobre a terra, e o sol tornou-se negro, como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, diziam aos montes e rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira
do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Não sei se você lembra, mas em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 4 em diante, lá no finalzinho dele, se eu não me engano, está no versículo 9, no versículo 10, eu frisei bem claro, que nós não fomos destinados para o quê? Para a ira. Amém? Nós não fomos destinados para a ira. Olha que coisa maravilhosa, porque a ira é do Cordeiro. E tem pessoas que fazem um rolo com o anticristo, parecendo que a ira, quem vai fazer aqui o negócio, é o anticristo. Não, queridos, o anticristo vai fazer, não vai ser um emissário aqui de Jesus. A ira do Cordeiro, quando ele voltar, quando o sol vai se escurecer, a lua vai ficar em sangue, os montes, as ilhas, não sei o que vai acontecer aqui, se terremotos, se meteoros caindo, o certo é que pessoas vão se abrigar em cavernas, vai ser bunkers. Tem um filme, não sei se você já assistiu, o nome do filme é 2012, não sei se você já assistiu esse filme. Lá termina, é uma coisa antibíblica, claro, que é acabando de novo num dilúvio, mas o pessoal busca abrigo nas rochas. Tem um outro filme, se não me falha a memória, é Impacto Profundo, é um filme antigo, não sei se vocês já assistiram, e parece que é um cometa, um meteoro que vai cair aqui na Terra, e eles começam a buscar abrigos também aonde? Nas cavernas. Isso vai acontecer pelo texto bíblico aqui, pelo menos, dá a entender que os mais ricos, os mais poderosos, vão se abrigar nas cavernas, nos rochedos, porque a ira do Cordeiro vai acontecer, e nós vamos ver assim, um cataclisma muito grande aqui na terra, que a fumaça vai subir, o sol vai escurecer, talvez a lua, por causa da fumaça aqui, vai ficar parecendo que está em sangue, meteoros caindo, alguma coisa que as pessoas vão parecer que são estrelas. Lembre-se que quem começou a descrever isso aqui foi João, lá na ilha de Patmos, que não tinha o conhecimento sobre o espaço como nós temos hoje em dia. Está entendendo? Então, quando ele vê, por exemplo, estou vendo uma montanha pegando fogo, pode ser um meteoro, pode ser um cometa, porque eles não entendiam essas coisas, mas são coisas que vão acontecer na volta de Jesus. Está me entendendo? Está me entendendo? Mas nós que somos o seu povo, nós que somos a igreja de Jesus Cristo, não estamos destinados para a ira. Amém? Amém? Você está livre da ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro vai cair sobre o planeta Terra aqui, sobre o anticristo, sobre quem estava adorando, quem estava perseguindo o povo de Deus, quem estava amando mais aqui, as mentiras do que a verdade. Quero que você entenda isso. É o povo duro de coração. Nós não estamos destinados à ira do Cordeiro. Agora vai lá para Mateus capítulo 24, versículo 29. Ao tanto que essa passagem de Apocalipse, ela tem uma referência lá naquilo que Jesus Cristo falou. Eu quero que você entenda que ainda que Paulo, que Pedro falou muitas coisas, Jesus foi o que mais falou da vinda dele. E ele ali é o norte para a gente entender, fazer uma interpretação mais tangível, mais entendível daquilo que os outros apóstolos também falaram. Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31 diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com um rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Nós não estamos destinados à ira. O Senhor mostrará o seu poder, mas a tragédia que ele vai fazer aqui na terra, quando estiver voltando,
a igreja estará resguardada. E logo depois disso, nós reinaremos com Ele. Amém? Se inicia então o milênio de paz. Eu não quero falar sobre isso, que eu quero falar mais sobre os sinais. Qualquer coisa, você vai um tempo atrás, como eu falei, vai lá no canal do YouTube e procura ver as questões do tempo do fim. Eu estou falando aqui mais dos sinais. Amém? Glória a Deus. Vejam, no versículo 3 de Mateus capítulo 24, quem está aberto a Bíblia aí? Mateus capítulo 24, versículo 3. Jesus está andando ali em Jerusalém, ele vê o templo. Os discípulos falam: nossa, que coisa bonita, olha só esse templo maravilhoso, que coisa tremenda, olha que pedras, levou 46 anos para ser construído e tudo mais. E Jesus dá uma profecia dizendo que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada daquele templo, da época de Jesus. Foi ou não foi? Ele diz isso. No versículo 3, os discípulos então fazem questionamentos a Jesus. 2 ou 3 questionamentos, fica do tempo que você, da forma que você entender aí a leitura. Deixa bem claro, eles perguntam quando aconteceriam essas coisas, ou seja, sucederia a destruição do templo, e qual seriam os sinais da sua vinda e do fim dos tempos. E aí então, no capítulo 24 e no capítulo 25, Jesus vai falar sobre esse ponto. E ali você pode entender o seguinte, que tem coisas, tem profecias ali, que são para 2 tempos, profecias em determinadas passagens, que aconteceram no ano 70, mas também que vão se repetir no futuro. Outras estão destinadas apenas para o futuro. Quero que você entenda isso. Então a gente não pode fazer uma leitura do livro de Mateus e falar assim: isso aqui tudo já aconteceu, igual tem alguns teólogos. Não. Só você pegar o contexto, você vai ver que tem coisas que não aconteceram, que vão acontecer ainda, claramente. E outras profecias que você vai ver, que aconteceram lá atrás, mas que vão acontecer também na frente, agora de outra forma. Isso a gente vê bem claro com o livro do profeta Daniel, por exemplo, está entendendo? Não vou entrar em detalhes por causa do tempo, mas eu quero só te dar esse entendimento sobre as questões do fim e as questões da profecia, que tem profecia que é para uma determinada data, determinada época, mas tem profecias que são para o futuro, e tem profecias que já aconteceram e vão tornar a acontecer, ou seja, são para 2 tempos na história. Posso ouvir um amém? Glória a Deus então, que bom, para que você não entre em confusão. Por que eu estou falando isso? Isaías capítulo 2, versículo 4, não precisa de abrir. O profeta Isaías fala uma profecia que nações, ou seja, no reino do Messias, e Isaías é um livro muito profético, fala muito sobre Jesus, muito sobre profecias sobre o Messias, e o povo judeu entende muito dessa forma. E um dos questionamentos do povo judeu para não aceitar Jesus como Messias atualmente, é que ele não cumpriu a profecia da paz. Isaías capítulo 2, versículo 4 fala que as nações desaprenderiam a arte da guerra, não fariam-se mais guerra, iam converter as suas armas em paz e em enxadas. Haveria paz na terra. Eles falam: o Messias não trouxe a paz. Só que eles não entendem que Jesus Cristo veio e voltará, que o ministério de Cristo é 2 etapas. Amém? Para eles o Messias é tudo uma etapa só. Eles não entendem que Jesus veio para se sacrificar. O entendimento deles é como, por exemplo, de alguns judeus na época de Jesus, que o Messias vinha apenas para reinar, triunfar, subjugar o exército inimigo naquela época. Algo meramente físico. Não estavam entendendo as questões espirituais. Ou seja, eles não compreenderam que Jesus veio primeiro para nos libertar das cadeias do pecado, da escravidão do pecado, de algo que está mais vinculado ao espírito do que este mundo físico. Amém? Ele veio para nos resgatar da maldição da morte.
Do que adianta a gente conquistar um império, mas depois ser tragado pela morte? Ele veio para nos dar esperança além da morte, a vida eterna, a ressurreição dentre os mortos. Eles não entendiam isso. Por isso que o ministério de Cristo é muito superior que o de Moisés e de qualquer um outro. Aquilo que ele tem sido preparado, aquilo que ele preparou para o seu povo, para a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Então veja, haverá um tempo em que realmente haverá paz em toda a terra, mas não é agora, é mais à frente. Amém? É mais à frente. Eu quero que você entenda bem isso com relação à profecia. E no livro de Mateus que a gente está lendo aqui, ele já deixou um sinal muito claro, e para mim é um dos sinais mais claros, que nós temos que ficar atentos para a volta de Jesus. No capítulo 24 de Mateus, no versículo de número 14, nós vemos ali o seguinte: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o quê? O fim. Preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. No evangelho de Mateus, ele fala várias coisas, como por exemplo, haverá guerras, rumores de guerra, terremotos, nação se levantará contra nação, as pessoas ficarão com medo do bramido do mar. Mas eu te pergunto, desde a época de Jesus, não está acontecendo guerra? O mar não fica revolto? Não tem terremotos? Lá no ano 70 alguma coisa, teve lá o vulcão lá, como é que chama? Vesúvio lá, matou não sei quantos lá, naquela região da Itália. Só esse ano já teve 300 guerras no mundo. Já tivemos 2 guerras mundiais, e Jesus ainda não voltou. Jesus fala, vai acontecer tudo isso, mas, aí ele diz, mas não fiquem aflitos. Isso são o princípio das dores. O princípio. Esse não é o maior sinal. Eu quero só que você entenda que antes de eu voltar, o mundo vai estar desse jeito, fazendo guerra, nação se levantando contra a nação, vai estar acontecendo tragédias. É o princípio das dores. Vai chegar momentos aí que Deus vai querer trazer algum juízo. Entenda isso. Mas não é o fim. Não fique assombrado. Vão se levantar falsos cristos. Vão se levantar enganadores que vão falar do meu nome aí. São o princípio das dores. Mas ele deixa bem claro aqui no versículo 14 de Mateus 24, que o fim mesmo virá é quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Amém? Fixe isso, porque daqui a pouquinho eu vou finalizar minha ministração, e eu quero que você se lembre disso, da questão do evangelho ser pregado em todo o mundo, sendo o maior sinal que nós podemos pegar aqui desse texto, de um elemento para a volta de Cristo. Olha que coisa linda, maravilhosa. Mas além desse sinal que eu falei aqui agora, bem rapidinho, sobre o evangelho ser pregado em todo mundo, e depois vai vir o fim, além desses sinais mencionados, nós temos outros sinais na palavra que devemos ficar atentos também, como o escrito em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9, que é a impiedade do ser humano. Paulo logo no começo fala, nos últimos dias serão tempos trabalhosos. E aí ele começa a falar que as pessoas seriam amantes de si mesmos, resistiriam à verdade, seriam traidores, sem afeto, amigos mais das coisas do mal do que de Deus. E ele traz ali uma série de coisas que nós vemos que a impiedade iria aumentar. E queridos, vamos ser sinceros, o mundo, o ser humano, não tem dado sinais que a impiedade só tem aumentado? Hein? São atrocidades, são coisas que a gente vai vendo assim, o nível de perversidade que tem assustado cada dia e cada vez mais, e as pessoas falando, nós queremos o mal. Outro sinal, que na volta de Cristo
Seria como no período pré-diluviano, onde as pessoas estavam vivendo as suas vidas. Veja, Mateus capítulo 24, versículo 37 e 39. Olha só que interessante. Mateus 24, 37 ao 39. Diz o quê? Não, acho que eu anotei errado aqui. 37 ao 39. Como nos dias de Noé, assim também na vinda do quê? Na vinda do quê? Do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Ou seja, antes da volta de Jesus, tem pessoas que ficam pensando, o mundo vai estar em uma guerra aqui, uma loucura, o anticristo perseguindo todo mundo. Mas não é bem assim. Eu não quero falar sobre o anticristo aqui, porque não é o tema da mensagem. Mas eu quero que você entenda que o anticristo, nenhuma parte da Bíblia fala que ele vai dominar globalmente tudo. Tanto é que fala que vai ter guerras contra ele até o fim. Entenda isso. Ele vai perseguir realmente uma grande percentual da humanidade. Mas nós vemos mais ele atrelando uma guerra, principalmente ali na região contra Israel. Trazendo uma questão também mundial, de governo, vai ser uma luta. Mas eu quero que você entenda que o único que vai governar todas as nações é o Senhor Jesus. Amém? Fique bem claro isso. Por que eu estou falando? Ainda que haverá aqui situações difíceis, antes da vinda de Jesus, nós vemos que as pessoas vão estar vivendo sua vida direitinho. Tudo bem, tudo tranquilo. Até que esses sinais da vinda, até que tudo comece a acontecer na volta de Jesus, biblicamente falando aqui, amém? Olha que eu não estou entrando em questão de pré, de pós, mas estou pegando só o texto bíblico e trazendo aqui para que você tire as suas conclusões, porque eu estou pegando aqui o texto, as referências, e você vai entendendo. Isso aqui não é achismo nem nada, nós estamos pegando a cronologia dos fatos, como a Bíblia está deixando aqui, e não tem confusão. Amém? Glória a Deus. Outra coisa aqui, continuando por causa do tempo. Mais 10 minutinhos a gente vai recolher as ofertas mesmo, estou mais tranquilo. Amém? Haverá escarnecedores que não vão crer na volta de Cristo. Segundo Pedro, capítulo 3. Vai lá para Pedro. Talvez se você não encontrar, não tem problema. Não sei se o pessoal está colocando ali atrás. Mas eu vou ler aqui para você. Olha só que interessante. Segundo Pedro, capítulo 3. Versículo de número 3 também. Diz assim, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 3, antes de tudo saibam que nos últimos dias, nós já estamos nos últimos dias? Estamos. Nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e segundo as suas próprias paixões, eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda, desde que nossos antepassados morreram, tudo continua desde como o princípio da criação. Tem pessoas que frequentam a igreja e nem acreditam que Jesus vai voltar. E outros, na verdade, se tornam zombadores, como eu falei ali na introdução da mensagem. Cadê Jesus? 2000 anos, o pessoal ali da igreja do primeiro século, eles criam que Jesus ia voltar, ali o anticristo, o 666, tanto na gematria hebraica, como ali na grega, era Nero César. Mas o que eu falei? Que uma profecia pode servir para o quê? 2 tempos. O 666, deixando bem claro aqui, realmente, tanto 666 ou 616, como em alguns manuscritos, se você pegar a gematria, que é os números ali, o significado dos números, colocando os números em letras, dá sempre Nero César. O que significa? Que o homem do pecado que vai vir, ele vai vir no mesmo espírito como Nero César, perseguindo, tentando lutar contra a palavra de Deus nos mesmos sentidos. Está me entendendo? Está bem claro isso, mas não quer dizer que vai ser uma tatuagem, um chip. A Bíblia não está falando, eu não sei.
Eu já falei que isso aqui é uma questão muito mais espiritual. E só um detalhe aqui, não é que eu estava colocando aqui na mensagem, mas é um tema que vira e mexe, o pessoal me pergunta: Samuel, você viu lá, o Bill Gates vai lançar um chip no braço e na testa, é a marca da besta, se alguém colocar, está perdido para o resto da vida. Queridos, entenda de uma vez por toda, o que te leva para o céu é a sua fé em Jesus. O que te tira de lá é sua descrença. Está me entendendo? A Bíblia diz bem claro que as pessoas, eles vão pedir para serem marcados, tendo o entendimento que eles estão adorando aquele ser e negando a Jesus. Então ninguém vai ser enganado, tá bom? Amém? Glória a Deus. Voltando aqui para a mensagem, que eu sei que tem muitas pessoas que ficam, às vezes, com cabeção com isso, estou deixando isso bem claro. Mas enfim, tem pessoas que dizem: Jesus Cristo, está demorando muito tempo. Mas esse mesmo texto que eu acabei de ler, se você continuar, Pedro fala o seguinte, que um dia para Deus é como, que 1000 anos para Deus é como um dia. Tem quanto tempo que Jesus subiu aos céus? 2000 anos. Se 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, tem só 2 anos, 2 dias que ele foi para o céu. Está me entendendo? Para de ficar olhando cronologicamente pelos olhos humanos, mas olhe pelos olhos de Deus, que é um ser eterno, que é muito maior do que a nós. E eu vou explicar, daqui a pouco eu vou terminar, mas vou explicar porque ele ainda não voltou, vamos assim dizer. A Bíblia diz também que haverá apostasia, um outro sinal. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. A Bíblia diz que nos últimos dias, um pouquinho antes do fim, da volta de Cristo, Paulo mesmo deixa bem claro: o pessoal está falando que Jesus já voltou, ou que já está bem assombrado. Espera um pouquinho, haverá uma grande apostasia. O que é apostasia? O que é apostatar? Apostatar é você estar num lugar, você ter uma fé e deixar aquela fé. Entenda, são pessoas que um dia eram cristãs e vão deixar de ser cristãs. São pessoas que um dia estiveram vivendo no verdadeiro evangelho e vão viver no engano. Amém? Nós já vemos aí grandes seitas, grandes heresias, grandes pessoas, grandes igrejas, que se dizem igrejas aí, seguindo uma fé que é completamente apóstata de Deus. Apóstata da Bíblia. Alguns até substituem a Bíblia, dizendo que é um novo evangelho. É ou não é? Nós vemos quantas nações que um dia foram berço de avivamentos. Por exemplo, a Turquia, aquela região da Síria. As igrejas que nós vemos aqui de Apocalipse, Esmirna, Pérgamo, Corinto, na Ásia Menor, é onde está a Turquia, que hoje em dia, aquele país é um país muçulmano. A Europa, que já foi um grande celeiro ali, de grandes avivalistas, como na Inglaterra, como ali na Suíça, como na Holanda, como nos Países Baixos, no país de Gales. Hoje em dia, o ateísmo tem crescido a níveis alarmantes e igrejas têm fechado. O Brasil, que ficou muito tempo fora do verdadeiro evangelho, entrou, mas nós vemos agora um nível muito grande de pessoas que estão vivendo no engano, apostatando da fé. Eu estava até mostrando hoje para minha mãe, falei: nossa, de vez em quando mostra para mim no Instagram, umas páginas de humor evangélico, vamos assim dizer, né? De algumas presepadas no meio cristão. E aí eu vi um cara, que ele se senta, ele está fazendo uma live, de repente ele olha para trás, olha para o outro lado, e fala: opa, achei que estava passando alguém aqui atrás de mim, mas é um anjo. Vocês não estão vendo? Você tem que ter visão aberta. Tem um anjo aqui com a espada desembainhada. Oi, tudo bem? Legal? Está me protegendo? Eu falo: nossa, mas que cara. Aí eu vi um comentário embaixo: você sabia que esse pastor é de Goiânia? Eu falei: não. Na verdade é apóstolo. Eu falei: não, pelo amor de Deus. Quando eu achei a página dele, não sei como é que fala, como é que fala? O perfil dele. Aí logo quando eu vejo assim, ele está trazendo a sua pessoa amada. E ele tem uma conexão com os anjos, que a gente não entende a questão dos anjos. E tem o anjo Raniel. Raniel?
Haniel. E ele faz tipo assim, quem já assistiu Naruto, ele faz uma coisa tipo dos jutsus. É jutsu que fala? Jutsu, né? Gente, ele está fazendo negócio do Naruto ali na mão, invocando. E o pessoal assim, Haniel, anjo Haniel. E o pessoal, Eu falei, meu Deus do céu, é de Goiânia isso. Mas você vê assim essas páginas, é muito. Aí o pessoal bate uma taboca. O pessoal está falando até o candomblé, né? Que é uma mistura de candomblé com assembleia. Candomblé, e o pessoal lá, e rodando, e roda. Eu falei, meu Deus, isso é apostasia. Isso é apostasia. E a igreja aceitando qualquer coisa, qualquer palavra, e todo o caminho leva a Deus e coisas do tipo, vai para o céu, não precisa só de Jesus. Estamos vivendo esses tempos. E ato contínuo, mas haverá uma apostasia maior ainda. Mas ato contínuo, a Bíblia diz ainda em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, que haveria ainda ser revelado o iníquo, o homem do pecado, que popularmente é conhecido também como o anticristo. Amém? Entenda isso. Haverá ainda a revelação do anticristo. Eu ia falar uma coisinha aqui, mas eu vou pular por causa do tempo. Vou já chegar no fim, deixando bem claro aqui que tem esses sinais: apostasia, o anticristo, os homens escarnecendo. Você pode pegar e já colocar muita coisa que está acontecendo, mas o evangelho ainda não foi pregado em todo mundo. Está faltando um pouquinho, tá ou não está? Está faltando pouco. Se eu não me engano, acho que o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Eu acho que tem 1 ou 1,5 bilhão que ainda não foram evangelizados, que não conhecem de Jesus. E a nossa preocupação, então, é com o evangelismo dos povos, apressando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabia que a gente pode apressar a vinda de Jesus? Hein? Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 12, diz assim: esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Ou seja, o dia do Senhor pode ser apressado quando nós estamos evangelizando os povos e amando a sua vinda, como está descrito em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, desde agora a coroa da justiça está me guardada, o apóstolo Paulo falando, antes de morrer, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos quantos amarem a sua vinda. Amém? Queridos, a nossa missão hoje aqui é cumprir aquilo que Mateus falou: o evangelho será pregado em todas as nações. Amém? Por isso eu falo, queridos, convide pessoas para vir aqui, porque às vezes a pessoa que você está convidando pode se tornar um grande missionário, alguém que vai fazer a diferença. E nós estamos hoje em dia no tempo da internet, que o evangelho tem sido propagado mais facilmente. Vamos apressar a vinda de Jesus. Entenda, Deus não retarda a sua promessa da sua vinda. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 9 a 10. Mas Ele quer que o maior número de pessoas sejam salvas. Por isso a igreja deve cumprir a sua missão. Pedro fala bem claro, 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Mas entenda, Deus não retarda a sua promessa de voltar. Sabe por que Ele está esperando mais tempo? Porque Ele quer que um maior número de pessoas sejam salvas. Amém? Jesus já podia voltar agora, mas meu amigo, talvez Deus olhe para esse mundo, está tão cheio de gente que precisa ser salva ainda, Ele está dando tempo. Lembre-se do exemplo do dilúvio, que Noé ficou muito tempo. Ele não fez num dia e já entrou no outro, não. Ficou muito tempo esperando. E queridos, Jesus não voltou ainda, porque o número dos salvos não se fechou. Mas quando se fechar, aí acabou. Por isso, quando Jesus falou, chamei os meus convidados, ninguém quis vir. E Ele manda os seus servos entrarem, convidar todo mundo. Opa, a casa ainda está vazia. Vai pelos becos, pelas vielas, pelas
os lugares mais complicados, pega os coxos, os aleijados, os cegos, traz todo mundo, porque eu quero ver a minha casa cheia. Jesus não voltou, porque ainda, na morada que Ele nos foi preparar, ainda tem lugar. E nós como igreja, que queremos ver logo a sua volta, vamos amar a sua vinda e apressá-la. Para apressar como? Pregando o Evangelho. Por isso eu te peço, queridos, abra a sua casa, comece ali a fazer um lar de paz, comece ali a fazer um grupo de oração, comece a pregar o Evangelho na sua rede social, através do seu WhatsApp, chame para a igreja, vamos apressar a vinda do nosso Senhor Jesus, porque só temos a ganhar. Por quê? Mais uma vez dizendo, nós estamos livres da ira do Cordeiro. Amém? Se coloque de pé então, vamos orar. Tinha mais uns 2 textos para eu falar aqui, mas por causa do tempo, vou deixar. Mas eu acredito que a mensagem principal foi colocada aqui no seu coração, que você fique atento, que sinais estão se cumprindo, outros estão faltando, mas está tudo muito perto, e nós podemos apressar um pouquinho mais, amém? Eu sei que a apostasia, como eu disse aqui, biblicamente falando, vai aumentar. Vai ter corações muito duros, mas nós vemos também essa profecia, os textos bíblicos, que haverá um grande avivamento ainda, amém? Deus vai derramar mais do seu Espírito, para quebrantar e para fechar o número dos selados, e como igreja nós vamos orar, Senhor. Nós como igreja, nós queremos cumprir a nossa missão. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Os sinais da tua vinda estão aí. O mundo todo pode ser alcançado. Nós não estamos na época dos apóstolos, que a locomoção era difícil. Hoje em dia nós temos até internet. A nossa oração é para que o mundo todo venha ser evangelizado, conhecer o Evangelho do Reino, e veremos o retorno do amado das nossas almas. Aleluia.